fiquei pensando, assistindo às manifestações de rua, sobre o que realmente pensavam os nossos jovens. Um número grande desses jovens iam para a rua por intuição, pedindo o melhor, mas não sabiam o que era o melhor. Pediam impeachment. E eu percebi que a enorme maioria nem mesmo sabia. Por exemplo, você sabe o que é impeachment? O impeachment é, como a palavra diz, impedimento. Quando você elege um gestor e depois descobre que esse gestor não mereceu o seu voto, não tem competência, capacidade, lealdade, honestidade para desenvolver o seu trabalho, você imagina que o ideal é impedi-lo de continuar. E aí surge o processo de impeachment. Mas, às vezes, é preciso cuidado, porque o ótimo é inimigo do bom. Se você tira uma pessoa achando que pode colocar lá alguém melhor e, de repente, descobre que não pode. Por exemplo, você tenta obter o impeachment, o impedimento do presidente da República. O afasta da presidência, como aconteceu com o Fernando Collor há pouco tempo atrás. E aí você descobre que para o lugar dele, você precisa indicar uma outra pessoa, ou a lei indica já, previamente. Por exemplo, no caso do presidente da República, a lei diz que no impedimento, falecimento, ausência permanente por qualquer razão, o vice-presidente assume e está lá para isso. Então, se você hoje, por exemplo, tirar a Dilma do poder, quem assume obrigatoriamente, obedecendo à Constituição, é o Michel Temer, que é o vice-presidente. E a pergunta que tem que ser colocada é a seguinte: temos o Michel Temer, é melhor do que Dilma? Essa análise o jovem deve fazer, o eleitor deve fazer antes. E se, por exemplo, você entende que também o Michel Temer não tem a competência para fazer isso, quem é o sucessor? É o presidente da Câmara Federal, no caso hoje, Henrique Alves. Então a pergunta que cabe é o seguinte: será melhor do que a Dilma? Melhor do que o Michel Temer? Ou pior? Ou muito pior? Então a comunidade tem que se fazer essa pergunta antes, porque não basta ir para a rua e gritar: eu quero trocar, eu quero trocar, eu quero trocar. Ótimo, aplausos. Se o gestor não é bom, vamos trocá-lo. Mas trocar por quem? Isso me lembra uma historinha simpática que uma vez eu ouvi. Um senhor lusitano estava num bonde completamente vazio. Só ele era o passageiro. De repente, o cobrador percebeu que sobre o assento dele havia uma goteira e pingava permanentemente água sobre ele. O cobrador, num determinado momento, se aproximou e disse: senhor, por que não troca de lugar? E ele virou para o cobrador e disse: mas trocar com quem? Porque o bonde estava vazio. Então, é claro que ele podia simplesmente alterar o seu lugar, mas para trocar é preciso trocar com alguém. E quando nós falamos de impeachment, é preciso saber trocar com quem.